concurseiros, tudo bem? No último vídeo eu mostrei para vocês como selecionar as matérias que devem fazer parte do seu ciclo inicial. Hoje vamos falar sobre o ciclo de estudos propriamente dito. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que há muitas abordagens acerca do ciclo de estudos. E eu abordo aqui a metodologia que eu entendo ser a mais eficiente, aquela que eu adaptei, ok? Mas por que usar os ciclos? A ideia fundamental do ciclo é a continuidade dos estudos. Você estudar as matérias alternadamente, numa sequência e de maneira que você esteja em contato frequente com todas as disciplinas e por um período de tempo no qual o seu estudo ainda seja produtivo. Depois de certo tempo estudando o mesmo assunto, a nossa mente não consegue manter a mesma concentração e, consequentemente, a produtividade e a absorção do conhecimento naquela matéria começa a cair. E aí está uma das grandes sacadas do ciclo, né? Trocar uma hora de estudos de baixa absorção de conhecimento, de baixo rendimento, por uma hora de estudos na qual você vai voltar a ter mais concentração e conseguir aprender melhor o conteúdo. O estudo por ciclos, desse modo, reduz o seu esquecimento dos assuntos estudados e aumenta o seu rendimento em função de concentrar um tempo menor em cada matéria durante o ciclo. E de que modo fazer isso? Definindo que no seu ciclo você não vai ficar mais que 1h20, no máximo 2 horas em cada matéria. Como assim? Digamos que você tenha 35 horas para estudar por semana. E aqui um parênteses. Essas horas do ciclo são as horas nas quais você consegue de fato sentar e estudar, fazendo controle de horas líquidas e tudo mais. O tempo que você passa ouvindo áudio enquanto se desloca no trânsito, por exemplo, não conta como horas do ciclo. Apesar de ser muito válido esse tipo de recurso, e vocês devem utilizar esses recursos com certeza, eles não contam como horas do ciclo. Então, definido que são 35 horas semanais que você dispõe para estudar, digamos que você dividiu as horas do seu ciclo e direito tributário, por exemplo, ficou com 6 horas semanais de estudo. Você não vai montar o ciclo de estudo com 6 horas seguidas de direito tributário. Você vai quebrar essas 6 horas em 4 períodos de 1h30 e ir alternando cada um desses períodos com outras matérias. E desse modo você fará, até que ficará com um ciclo de vários períodos de 1h20 a 2 horas, que no total fecharão as suas 35 horas. Uma outra sugestão válida é, na hora de alternar as matérias no ciclo, procurar fazê-lo alternando matérias teóricas com matérias de cálculos, matérias que vocês têm mais dificuldade ou gostam menos, com matérias que vocês dominam ou gostam mais. Isso facilita bastante, pois dificilmente você terá um turno de estudos muito pesado, apenas com matérias que não gostam ou que sejam extremamente difíceis para vocês. Mas como definir quantas horas do meu tempo total semanal eu vou dedicar à contabilidade, por exemplo? Muita gente me mandou mensagem pedindo a fórmula de como eu ponderava os fatores para definir o tempo que dedicaria a cada matéria. Mas não se preocupem com isso, pessoal, sério. Vocês devem se preocupar, devem levar em consideração inicialmente apenas o peso da matéria na prova e o seu nível de conhecimento nela. As que pesam mais e você tem pouco ou nenhum conhecimento, você dedica mais tempo e vice-versa. Façam algo simples. Com o tempo vocês vão ganhando experiência e vão fazendo os ajustes necessários. Quando as coisas começam a ficar muito complexas e trabalhosas, acabamos deixando de lado ou ainda perdendo o foco no principal, que é sentar na cadeira e estudar. É isso que vai aprovar você no concurso. O ciclo tem matérias diárias? Não. O ciclo é uma sequência de matérias a serem estudadas independentemente do dia. Digamos que na quarta-feira você teve um problema de saúde e não conseguiu estudar. O que acontece com o ciclo? Nada. Na quinta-feira, você segue do ponto no qual havia parado na terça e segue rodando o ciclo. Essa é uma das vantagens do ciclo. Ele se adapta a essas alterações na rotina que invariavelmente acontecem no nosso dia a dia. Quando eu termino de ver toda uma matéria, o que eu faço? Tiro a matéria do ciclo? Não. Você só tira alguma matéria do ciclo quando for aprovado no seu concurso. Mas digamos que terminei todo o livro do Ricardo Alexandre. E agora? Faço o quê? Na verdade, durante todo o período de estudos, você vai avaliando a sua compreensão dos assuntos estudados por meio da resolução de questões.
E quando conclui o material de estudos de uma matéria específica, temos que avaliar o seu nível de conhecimento nessa matéria. Você pode ter que voltar e estudar com mais profundidade pontos que ainda não conseguiu assimilar e necessariamente terá que fazer uma manutenção dos demais pontos. Enfim, você vai para um segundo momento da preparação daquela matéria específica. E para definir isso, é com base no seu desempenho, no seu conhecimento atual da matéria. Citando o exemplo dos meus alunos do coaching, o acompanhamento é feito desde o começo dos estudos, desde as primeiras questões, de maneira que, conforme eles vão avançando, eu possa direcionar os estudos deles para aquilo que eles necessitam melhorar. Essa é uma parte fundamental para o crescimento do aluno. Depois que ele passa daquela fase inicial, você ter parâmetros para direcionar o estudo é muito importante. É isso que vai otimizar o seu tempo e alavancar o seu rendimento nas provas. E isso vocês vão fazer monitorando seus resultados, na resolução de questões, de simulados, de provas, de concurso, avaliando e medindo o seu nível de conhecimento. E eu digo que isso é fundamental, pois grande parte dos candidatos que abandonam a preparação para concursos antes da aprovação fazem isso porque se sentem estagnados. Eles superam aquela fase inicial e não conseguem evoluir, justamente porque nessa fase vocês devem fazer um estudo mais direcionado, planejado, estratégico mesmo. E quando devo incluir novas disciplinas no meu ciclo? Bom, para você incluir novas disciplinas, você precisa de tempo, certo? E de onde vem esse tempo? Vem justamente daquelas matérias nas quais você já evoluiu, já atingiu um nível de desempenho satisfatório e, consequentemente, pode reduzir a carga horária daquela disciplina. Ou seja, aumentar o número de matérias é uma evolução natural que acontece conforme você vai consolidando o seu conhecimento nas matérias básicas. Apenas para exemplificar, eu tenho um planejamento base para os meus alunos que focam na Receita Federal. Uma pré-definição de quais matérias serão incluídas em X meses e quanto tempo, em média, eles levarão para cobrir todo o último edital de maneira gradativa e atingindo os níveis de desempenho necessários. Obviamente que na prática isso acaba variando bastante, pois nenhum aluno tem uma evolução igual ao outro. Mas é um planejamento que eu gosto de fazer, inclusive gosto de mostrar para os alunos, para que eles visualizem o crescimento que eu estou planejando para eles. Isso, inclusive, motiva os alunos a se dedicarem mais e conseguirem passar de fase mais rápido, justamente porque eles conseguem visualizar o caminho a ser percorrido. Feito isso, definido o ciclo inicial e a forma como vocês vão avaliar a evolução e o desempenho nas disciplinas, como vocês vão incluir novas disciplinas, agora é sentar, estudar e rodar o ciclo. Eu tenho recebido muitas mensagens me perguntando sobre revisões. Como eu planejo e faço revisões? Então esse deve ser o assunto do nosso próximo vídeo. Como trabalho com revisões dentro do ciclo. Resumindo, por hoje é isso, pessoal. Se ficaram com dúvidas, podem comentar aqui no vídeo, entrar em contato, que à medida do possível eu procuro responder a todos. Eu deixei meus contatos na descrição do vídeo, enviem suas dúvidas, sugestões de assuntos para eu tratar aqui no canal. E também, quem quiser saber mais sobre meu trabalho como coach, é só enviar um e-mail que a gente bate um papo a respeito. Com as informações que eu passei aqui, vocês já conseguem montar o primeiro ciclo de estudos. Que, lembrando, não precisa ser perfeito. Comecem, o mais importante é começar. A evolução virá com o tempo, assim como a aprovação. Curtam esse vídeo se ele foi válido para vocês. Inscrevam-se no canal para acompanhar os próximos. Bons estudos, sucesso para vocês e vamos rodar o ciclo!